Se você procura um carro versátil por volta dos 30 mil reais, talvez um Honda Fit como esse pode ser sim uma excelente opção. Esse aqui é o Honda Fit LX, a versão básica do modelo ano 2008, o último ano de produção da primeira geração do Honda Fit aqui no Brasil. Aí ele faz uma pergunta: será que vale a pena levar a versão básica para casa? O Honda Fit chegou aqui no Brasil em 2003 e ele foi o segundo modelo produzido aqui no Brasil. O primeiro foi o Civic lá em 97. O Fit ele tem opções de motores 1.3 e 1.5 e câmbio ou manual ou CVT em ambas motorizações. E particularmente eu acho muito legal aqui o desenho do Honda Fit, que ele é uma mistura de hatch compacto com minivan. Mas o lado bom do desenho dele é que ele tem um ótimo aproveitamento de espaço. Digo isso porque ele só tem 3,83 metros de comprimento, que é um carro bem curto. Em comprimento ele tem um tamanho aí de um Volkswagen Gol, mas em questão de aproveitamento de espaço, ele é bem mais espaçoso do que o hatch da Volkswagen. E não é à toa que Fit em inglês significa caber. A primeira geração do Honda Fit não mudou muito ao longo dos anos, apesar que em 2007 ele sofreu uma pequena estilização, mudando principalmente aqui o para-choque dianteiro, o traseiro e algumas versões ele ganhou repetidor de seta no retrovisor e também novas rodas. E já a iluminação, o Fit é um carro bem simples. Ele conta com um farol parábola simples, que não é tão boa quanto o farol parábola dupla, e nessa versão ele não conta aqui com farol de neblina. E infelizmente é comum a primeira geração do Honda Fit ter os faróis amarelados e bem craquelados, como é desse modelo aqui. Isso acontece por conta da posição dele, que recebe muita luz solar. Para resolver essa questão, é sempre interessante você passar uma proteção aqui no farol. Pode ser uma cera, pode ser um produto específico, mas se você não tem nenhum tratamento aqui no farol, acontece isso aqui. E uma particularidade que eu acho muito legal dos primeiros Hondas Flex aqui no Brasil é que eles tinham aqui um bocal de abastecimento no paralama dianteiro, coisa que não se repetiu nos carros mais novos. Isso aconteceu tanto aqui no Fit, como no Fit de segunda geração e no Honda Civic também. E uma curiosidade, você está de longe, quer saber se o Fit de primeira geração ele é 1.3 ou 1.5? É só você olhar aqui o logotipo traseiro. Todos os Fits 1.3 tem aqui o pingo do i vermelho, e todos os Fits 1.5, o pingo do i é azul. Já aproveitando e falando sobre o conjunto roda e pneu, esse carro vem com belas rodas Aro 14. Mas não se engane, na versão LX elas eram opcionais. O carro vinha com rodas de ferro e calotas, mas as rodas são bem bonitas. Já a medida do pneu é 175/65 Aro 14, que combina aí com o tamanho do carro, mas merecia pelo menos um 85/65. Digo isso porque o Fit tem uma suspensão bem dura, e um pneu maior seria melhor para absorção de impactos. Mecanicamente o Honda Fit sempre foi considerado um carro bastante robusto, e tem duas razões para isso. A primeira é que a Honda sempre faz os materiais superdimensionados para realmente aguentar aí o tranco de qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil, seja na Europa, ou seja aí, por exemplo, nos Estados Unidos. E ele também não reinventa a roda. Por exemplo, ali atrás, ele conta com um eixo de torção, que é o padrão da maioria dos carros. E já aproveitando e falando aqui sobre motorização, esse carro ele conta com motor 1.4, 8 válvulas. Mas aqui ele tem uma particularidade, ele conta com 2 velas por cilindro. Geralmente o carro tem uma vela por cilindro. E por que a Honda fez isso? De acordo com ela, um sistema como esse garante menos emissões e maior economia de combustível. E realmente, não dá para negar, esse carro aqui ele é bem econômico. Eu vou colocar aqui os números de consumo aqui embaixo. Já aproveitando e falando sobre números, ele conta com 83 cavalos no etanol e 80 na gasolina. Já seu torque máximo é de 12,2 no etanol e 11,8 na gasolina. Uma curiosidade que o pessoal fala que nessa época, os Hondas que eram só gasolinas, eles eram mais econômicos do que os modelos Flex. Isso acontece por alguns fatores. O primeiro é que em 2007, a tecnologia do motor Flex ainda não estava completamente desenvolvida. E um outro fator é que quando o carro ele só utiliza um combustível, ele é otimizado para ele. Por exemplo, ele tem uma taxa de compressão específica para aquela motorização e tudo em volta é só para gasolina ou só para etanol. E quando a gente tem um motor flex, ele tem que ser um meio termo entre ambos, e aí ele perde um pouquinho de rendimento. E os amantes da manta acústica aqui podem ficar bem felizes com esse carro, porque ele conta com uma manta de boa qualidade. E uma dica de manutenção aqui para o Honda Fit: sempre utilize peças originais ou de boa qualidade. Saiba que as peças deles são mais caras do que se a gente comparar com outros populares. Mas isso tem uma razão. As peças do Honda Fit são melhores, são mais bem construídas e por isso custam mais caras. E uma coisa que eu falo, não adianta você ter um carro como esse, que já é mais caro aí que se a gente comparar com outros carros, e não cuidar da manutenção dele direito. Se você pegar uma peça paralela, ela vai ser mais barata na hora da compra, mas ela vai te dar muito mais dor de cabeça. Digo isso porque ela vai durar menos e você vai ter que ir mais vezes no mecânico. Então, na hora que for comprar aqui o Honda Fit, dê atenção aí à manutenção dele. E uma outra coisa muito boa do Honda Fit é sua construção de carroceria, que ela é muito refinada, principalmente se a gente pensar que esse carro tem um projeto de mais de 20 anos atrás. Por exemplo, aqui os vãos entre carroceria são milimétricos e bem regulares pelo carro inteiro. Aqui na moldura da janela ele tem o sistema mais refinado que tem, com cantos vivos, vidros aqui super rentes aqui a carroceria,
o que não era algo comum para 2003, e o carro tem dupla vedação de borracha, tanto aqui na porta como aqui nos batentes internos. Isso faz o carro ter uma batidinha de porta muito suave. E o Honda Fit de primeira geração também é considerado um carro bastante seguro. Mas olha que curioso, na versão básica LX ele só tem airbag para o motorista e não tem para o passageiro, coisa inimaginável nos dias de hoje. Ainda mais quando a gente tem carros compactos aí com 6 airbags de série. Chegamos aqui na traseira do carro e, como um bom Honda Fit, ele conta aqui com a sua tampa do porta-malas amassada. Isso vem de série com o carro. Tá bom, Rodrigo, mas por que isso acontece? Aqui na primeira geração, o Fit tem até um para-choque bem para fora, mas a tampa é muito rente aqui a ele. Então ele tem essa parte que protege, mas ele tem um volume aqui que ela fica rente na mesma linha. Então qualquer totozinho, um poste ou uma encostada vai amassar a tampa. O para-choque ele é de plástico, ele vai e vem. Já o ferro não, amassou, já era. Isso também acontece no Fit de segunda e terceira geração. Só no último modelo do Honda Fit, quando você já tinha virado piada, é que a Honda resolveu de fato esse problema, colocando um para-choque realmente bem mais robusto. Aí acabou a história do Fit batido, mas também o Fit saiu de linha. E essa aqui é a chave do modelo. Ela, como um bom Honda, é muito simples. Não tem canivete, não tem os telecomandos aqui nela, e para você travar e destravar o carro, tem que ser aqui igual faziam os maias e astecas. O lado bom é que o carro ele tem trava elétrica, inclusive aqui no porta-malas, onde quando você destranca o carro, o porta-malas aqui é só você abrir aqui a tampa. E o porta-malas dele é destaque, ele conta com 353 litros de capacidade, o que é uma boa medida. Aqui, para você rebater aqui o tampão, você pode fazer dessa maneira, aí você tem um acesso bem melhor. Mas o destaque é o bom acabamento, onde tudo tem forração, inclusive forração de boa qualidade. Os plásticos são bem grossos. Aqui de baixo, a gente conta aqui com step, e também tem um bom acabamento. Ó. O tampão aqui ele é bem grosso, o carro ele conta com iluminação, e até aqui o tampão tem praticamente 20 anos de idade, 15 anos de idade, né? Ó, e está em perfeito estado. Inclusive até a tampa do porta-malas do Fit é muito boa. Ele tem aqui pegador para você baixar a tampa e tudo é forrado. Ó, para baixar aqui a tampa do Fit é bem fácil. Mas aqui o grande segredo aqui do Honda Fit de primeira geração e até as outras versões é aqui a boa modularidade aqui do banco traseiro, onde você pode fazer praticamente qualquer posição aqui dentro dele. Por exemplo, para rebater o banco, é muito simples. Tem uma alavanca aqui e você baixa o banco. O legal é que ele vem inteiro. Então, para você rebater inteiro, você tira aqui o encosto de cabeça. Ele desce inteiro e fica aqui praticamente um assoalho plano. Eu vou colocar aqui o apoio de cabeça aqui atrás. Beleza, você pode levar uma pessoa, pode levar um objeto comprido, você pode baixar os dois bancos, que aí sim praticamente ele vira uma minivan, mas você também consegue colocar uma outra coisa aqui nesse carro. Se você levantar ele inteiro aqui, o banco inteiro sobe. Aí você pode, por exemplo, colocar um vaso aqui. E o Fit é muito bom nesse sistema aqui de modularidade. Você consegue fazer praticamente tudo com o carro. Isso acontece por quê? Porque o tanque de combustível dele não fica aqui debaixo dos bancos traseiros, como é o normal nos carros em geral. Ele fica aqui debaixo dos bancos dianteiros. E isso é muito legal, porque a gente consegue toda essa modularidade. Mas infelizmente tem um ponto negativo. O tanque de combustível dele é pequeno, tem apenas 42 litros de capacidade. O carro ele é econômico, mas não tem uma autonomia tão grande assim. E uma outra coisa boa por conta desse sistema é que você tem um mega espaço aqui debaixo. Então você pode colocar aqui mochilas, vai deixar o carro na rua, você consegue esconder coisas aqui debaixo e não ficam visíveis aí para alguém olhar e bisbilhotar. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Honda Fit e aqui sim ele também tem ótimos pontos positivos. Vamos começar aqui pelo visual e a montagem aqui dos acabamentos, que são muito boas, principalmente se a gente pensar a idade do projeto, que é de 20 anos atrás. O Fit tem bons materiais, lógico, tudo é plástico, ó, mas são plásticos de boa qualidade. A montagem também é muito boa, tirando aqui onde tem uma rebarba meio irregular, mas ok. E andando com o carro, ele não faz muito barulho de acabamento, que é um ponto positivo, principalmente se a gente pensar que é um carro já de 10 anos de idade. A porta, por sua vez, também tem um ótimo acabamento. Acho muito legal que a área de tecido dela, onde é bem grande e bem confortável. Aqui a gente tem os comandos dos vidros elétricos, onde é um toque para o motorista, tanto para descer como para subir. Opa! E dos demais vidros são só para subir, ó. Vou baixar aqui, ó. E essas são pequenas comodidades para o dia a dia. Um outro ponto positivo aqui do Fit é a sua visibilidade. Digo isso porque o Fit tem um para-brisa bem amplo e o legal é que as suas janelas também são bem grandes. E o Fit, como uma minivan do começo da década de 2000, tem aqui essas janelinhas que ajudam aqui você ter uma boa visão para fora. Isso acontece tanto aqui do lado do passageiro como aqui do motorista.
Tudo bem que no motorista aqui a visão fica menor, mas em compensação os retrovisores são muito bons. Aqui do motorista eles são bem convexos, ou seja, eles têm um amplo campo de visão. E isso também acontece com o do passageiro. Para trás a visibilidade também é boa. E a gente tem que lembrar, o Fit é um carro bem curto, ele tem menos de 4 metros de comprimento. Então, para a cidade, estacionar com esse carro é muito fácil. Já um outro ponto positivo aqui do Fit é a sua posição de dirigir, mas aqui ele já mostra os sinais da idade. E por que eu falo isso? Porque aqui na minha posição de dirigir, o volante ele fica levemente deslocado aqui para a direita. Então, por exemplo, se eu coloco aqui as minhas mãos retas, o volante ele fica um pouquinho deslocado. Mas isso não é nenhum desmérito aqui ao Fit, mas sim mostra o carro como eles evoluíram com o tempo. E esse carro aqui ele já tem um projeto de 20 anos de idade. Então, normal algumas coisas ficarem mais ultrapassadas. Mas tem uma coisa que o Fit aqui foi pioneiro da sua época, foi aquele ter direção elétrica. Foi o primeiro modelo nacional com esse item. Assim como o câmbio CVT, lógico que esse aqui é manual, só mostrei aqui o câmbio para fazer referência. Já um outro ponto positivo, mas que merece atenção aqui, é seu painel de instrumentos. Digo isso porque ele é bonito, tem boa leitura, acho muito legal que os copinhos aqui neles, tá vendo? Ó, que também eram novidade no começo da década de 2000, mas infelizmente esse carro não tem a temperatura aqui do líquido de arrefecimento. Para mim, uma mega mancada. Ele só tem aqui a luz da temperatura do motor frio, aí quando o motor ficar na temperatura ideal, essa luz apaga e depois ela só acende quando o motor esquenta. E infelizmente isso não é tão legal assim. Mas voltando aqui ao painel, aqui a gente tem um mostrador de RPM, aqui o velocímetro com uma boa visualização e aqui o marcador de combustível. E nesse visor aqui a gente tem um computador de bordo. Aqui ele está mostrando aqui o consumo médio, apertando aqui a quilometragem total, mais uma vez a trip A, e a gente volta aqui para o consumo médio. O carro está fazendo 9,7 km por litro no etanol, então um bom consumo de combustível, mas a gente já fala sobre isso com o carro andando. E como vimos, o computador de bordo ele é bem simples, mesmo para a época tinham carros bem mais completos nesse quesito. E ainda falando sobre a posição de dirigir, o legal é que esse carro aqui ele tem ajuste aqui de altura do volante, então ajuda você a achar uma boa posição de dirigir, assim como a altura do banco. Já falando sobre os bancos, eles são muito bons. Eles têm boas abas laterais, eles são bancos estreitos, mas ainda assim bem confortáveis, tem um bom apoio aqui para a coxa e um bom apoio de cabeça. Ele é bem confortável e bem macio. O banco ele tem uma padronagem muito bonita e aparentemente vai durar bastante. Ele é bem feito e ó, não tem praticamente nenhum sinal de desgaste. E esse banco, mesmo sendo a versão básica, é o mesmo das outras versões. E infelizmente esse carro não tem um bom apoiador aqui para o pé esquerdo, que no trânsito incomoda um pouquinho. Em compensação, o Fit tem uma boa ergonomia e todos os comandos estão bastante à mão. Por exemplo, aqui ó, a manopla de câmbio está bem próxima do volante, que está bem próxima aqui do rádio, onde você mexe muito mais no rádio do que mexe aqui nos comandos do ar-condicionado. E são essas coisas que fazem o Fit ter um projeto bastante moderno ainda hoje. Vindo aqui nos detalhes do painel, aqui a gente tem um botão do pisca-alerta, super bem localizado. Aqui a gente teria espaço para o rádio original do modelo, que foi trocado aqui por uma multimídia. E esse é o lado bom de carro com espaço para 2 DINs. Você consegue modernizar ele, colocar aí multimídias super modernas, com Android Auto, Apple CarPlay, e o carro ele fica bem mais conectado para os dias atuais. E mais para baixo aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Eu acho um charme aqui essa alavanca aqui, você muda aqui a recirculação do ar interna do modelo. Aqui é o botãozinho para ligar e desligar o compressor. Aqui o desembaçador traseiro e aqui os comandos do ar. E o lado positivo é que o Fit tem um ar-condicionado bem silencioso. Aqui a gente está na posição 2 e eu quase não ouço ele. Se eu ligar aqui para 3 ou na 4, sai um bom vento, mas o vento não incomoda. Mais para baixo aqui a gente tem a tomada 12 volts, aqui um bom porta-objetos e 2 porta-copos. E outro destaque desse modelo é que a sua alavanca de câmbio, com engates super curtos e muito bons. Os comandos são leves e muito fáceis aqui de operar. Mais para baixo aqui a gente tem uma espécie de consolezinho aqui para se colocar coisa, mas na verdade só um espaço aqui para o freio de mão e outro console aqui atrás. E uma outra coisa legal do Fit, que ele até lembra o Fox nesse sentido, é que ele tem uma gavetinha aqui na parte de baixo do painel, que pega toda a área aqui do motorista e ali do passageiro. Aqui a gente tem o manual do carro. Já que vindo aqui para o porta-luvas, ele é bem grande, tem aqui uma prateleira, né, dividida em 2 e é bem fácil organizar as coisas nele aqui. E uma coisa importante, esse carro aqui, nas versões com airbag duplo, ele sofreu aqui o recall da Nakata. Então, se você for comprar um carro como esse, esteja de olho nesse item. E já vindo aqui para a parte superior do painel, aqui o modelo é bem simples, mas ok para um carro dessa categoria. Então, o forro de teto ele é simples, a luz também é simples, mas o legal é que ela acende aqui individual. Aqui o para-sol tem espelho com tampinha, seja aqui do motorista, como ali do passageiro. E eu acho que o principal ponto positivo aqui desse carro é seu espaço interno. Eu estou muito acomodado, eu estou bem posicionado aqui e ó, para a cabeça ainda me sobra uns 5 dedos, o que é um mega espaço interno, ainda mais se a gente pensar num carro tão pequenininho.
Mas, bora ver lá atrás. E já aqui atrás, o espaço surpreende. Para a cabeça, me sobra aqui uns 4 dedos. Para frente, me sobra aqui quase 2 palmos. De novo, gente, para um carro que mede 3,83 m de comprimento, é um espaço muito bom. E uma outra coisa legal é a maneira como você senta aqui dentro do carro. Como o carro ele tem uns bancos mais altos, você senta numa posição de cadeira. Então você senta de uma maneira bem confortável, as suas coxas ficam super apoiadas aqui no carro, o carro ele tem um bom ângulo do encosto e assim, a viajar aqui atrás é bem confortável. Outra coisa boa são as suas janelas, que são bem amplas. Por um lado entra bastante luz aqui dentro do carro, que é um ponto positivo, e também não te deixa com aquela sensação de claustrofobia. Se vocês olharem, a janela está um pouco mais baixa do que meu ombro, o que é muito bom. E uma coisa muito legal desse carro é que ele tem uma alavanquinha aqui que você consegue mexer nos bancos dianteiros, aqui no banco de trás. Você consegue levar o banco tanto para frente como para trás. Inclusive esse carro me lembra o Twingo, de tanta coisa que você consegue fazer aqui dentro dele, se é que você me entende. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que esse carro tem ajuste aqui do cinto, tanto do motorista como ali para o passageiro. Ele também tem alça de PQP para todo mundo. E já aproveitando e falando sobre segurança, infelizmente esse carro só tem apoio de cabeça para os passageiros que vão nas pontas, assim como o cinto de 3 pontos. No meio a gente não tem nem uma coisa e nem outra. Mas tudo bem, são outras épocas, então bora relevar. E ainda sobre o espaço interno, eu diria que até dá para viajar 3 pessoas aqui no Honda Fit. Primeiro porque o banco traseiro aqui ele é bem plano, então ajuda aqui a terceira pessoa não vir mal acomodado. E ele também tem aqui o assoalho quase plano, que é sempre ponto positivo. Bom, mas bora pro que interessa e vamos dirigir essa nave. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Honda Fit. Falar para vocês que carro gostoso de dirigir, como é legal você dirigir um carro onde a alavanca de câmbio está próxima do volante e tudo tem os pesos certos. Por exemplo, a direção ela é elétrica, mas ela é muito leve, mas ele é muito direta. Então é aquele carro que você só vira um pouco o volante e o carro ele responde bastante. Isso faz ser um carro divertido. Assim como a suspensão dele, que é bem durinha. Então, ele não é uma dura desconfortável, é uma durinha ao estilo Volkswagen, sabe? Onde você sente bastante o asfalto, mas isso faz seu carro até que parecer um carro divertido. Eu particularmente gostei bastante. Uma outra coisa legal também é aqui a modulação dos pedais. O freio tem um peso certo, a embreagem é muito leve, e isso ajuda bastante no dia a dia, principalmente você não se cansar no trânsito e coisas assim. Uma outra coisa boa desse carro é o isolamento acústico dele, você não ouve praticamente barulho lá de fora. Uma outra coisa que eu gostei bastante dele é do desempenho dele. Primeiro, ele é um carro bem leve, 1.050 kg só que ele pesa. Segundo, o motor 1.4 está mais do que suficiente para o peso dele. E terceiro, a relação de marcha dele também é bem curta. Então, ó, por exemplo, ó, você tem que sair daqui, ó, aqui numa saída. Você acelera um pouquinho e o carro já responde super bem. Isso é bem legal e isso que faz o carro ser bem divertido de guiar. E como é que é aqui o mercado Honda Fit? É um mercado muito bom, ainda muito aquecido. E não é à toa esse carro ainda é bastante valorizado. A gente pode observar, é um carro aí 2008, com quase 15 anos de uso e ainda assim vende muito bem e tem um preço até que relativamente alto. Comprar e vender esse carro é tarefa simples. O carro, por ter sido produzido no Brasil, ainda tem bastante peça à disposição, seja novas e originais ou mesmo paralelas. Rodrigo, mas eu quero um Honda Fit, mas eu quero um automático CVT. Você recomenda? Em termos, o câmbio em si ele é muito bom, mas ele demanda de bastante manutenção. E ele demanda de manutenção desde o começo da vida dele. E é muito difícil hoje você encontrar um carro com 15 anos de uso com todas as manutenções feitas regularmente. Por exemplo, o câmbio CVT ele precisa que troque o óleo a cada 40 mil quilômetros. Quem faz isso ou quem fez isso até hoje? Ainda mais naquela época onde o câmbio automático ele não estava tão difundido assim. Então assim, eu recomendo a compra de um Fit CVT? Depende se você encontrar um carro em muito bom estado e que sim, as manutenções foram feitas. Se não, é muito mais seguro aí você vir para o Fit manual. Tá bom, Rodrigo, mas e aí, vale a pena comprar um carro como esse? Sim, na minha opinião é um carro que vale muito a pena. Uma dica que eu te dou é só pegar uma versão mais completa, principalmente aí por conta dos airbags, que esse carro ele só tem um. Mas é um carro que é muito bem pensado, é um carro muito bom, gostoso de dirigir e muito racional. É um carro econômico, já é flex e ainda tem bastante peça no mercado. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.